Olá, tudo bem? Bom, nesse vídeo eu queria começar a falar sobre as estruturas repetitivas. Quando nós vimos as estruturas seletivas, eu te recomendei bastante estudo, né, dessas estruturas, porque muito em breve a gente veria novas estruturas que seriam combinadas com as estruturas seletivas e por aí os códigos vão ficando mais interessantes. Muito bem, nós hoje vamos começar a conversar um pouco mais sobre as estruturas repetitivas. Imagina que alguém pede para você criar um programa que mostre todos os números inteiros de 1 a 1000, né? Com o que você sabe até agora, você teria que colocar 1000 instruções escreva. Ou, se você fizesse em C++, 1000 instruções cout, né? Então, cout 1, cout 2, cout 3, ou mesmo que você usasse uma variável, você ia ter que mostrar em tela, incrementar a variável, mostrar em tela, incrementar a variável. É óbvio que isso não é viável, né? Não é possível que, sendo os computadores máquinas capazes de coisas tão bacanas, ninguém tenha inventado um meio de eu não ter que fazer um trabalho tão repetitivo como esse, né? Então, observa que o que nos salva de uma situação como essa são as estruturas repetitivas. Nós vamos ver 3 estruturas desse tipo. E a primeira delas vai ser a estrutura enquanto, né? Cada uma tem sua particularidade. Você pode pensar, por que eu tenho 3 tipos de estrutura seletiva? Porque cada uma tem a sua particularidade. A gente vai ver ao longo das aulas. Mas a primeira delas que vamos ver hoje é a estrutura enquanto. Então, observe esse slide e veja que a estrutura enquanto no Portugal Studio vai ser escrita da seguinte maneira: enquanto condição, e aí eu tenho um bloco de comandos que será repetido enquanto a condição for verdadeira, né? Então, lembra que na estrutura escolha ou na estrutura switch eu usava só uma variável, né? Enquanto que na estrutura C ou if eu usava uma condição. Então, voltamos a usar condição na estrutura enquanto. Então, você define uma condição e enquanto essa condição for verdadeira, eu fico repetindo o bloco de comandos que está entre as chaves que marcam o início e fim da estrutura enquanto. Como é que fica essa estrutura no C++? Muito semelhante, é só trocar a palavrinha enquanto pelo equivalente em inglês while. Então, while, condição, quais comandos serão executados enquanto essa condição for verdadeira. Para a gente compreender melhor, vamos observar esse exemplo que mostra a tabuada de um número, né? Esse é o algoritmo escrito segundo as regras do Portugal Studio. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é qual tabuada o usuário deseja ver. Então, eu pergunto para ele, você deseja ver a tabuada de que número? E aí guardo o número que ele digitar na variável num. Então, se ele me diz que quer ver a tabuada de 5, a variável num armazena 5. E aí, como eu vou fazer a mesma coisa, que é multiplicar o número que ele digitou por um número inteiro sequencial que varia de 0 a 10 e mostrar esse valor na tela, eu posso usar uma estrutura repetitiva, né? Então, eu vou fazer o seguinte: enquanto o contador menor ou igual a 10, como eu vou mostrar a tabuada de 0 a 10, 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, até 10, eu faço o contador menor ou igual a 10. Não está aparecendo no slide, mas quando a variável contador foi criada, ela foi inicializada com o valor 0, né, que é o primeiro da tabuada que eu vou mostrar. Então, nesse exemplo, considerando que o número informado pelo usuário foi num e que o contador foi inicializado com 0, na linha 5, quando eu fizer res recebe num vezes contador, res vai receber 5 vezes 0, né? E aí eu vou botar na tela bonitinho a tabuada, né? Como a gente vê nos livros, nas réguas de tabuada. Então, no nosso exemplo, 5, xzinho, que faz o papel do vezes o contador, 0, igual, e aí nesse caso, 0. 5 vezes 0, 0. Aquele barra N contra barra N, se você esqueceu, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer pular para a linha de baixo. Senão eu vou ter a tabuada escrita toda numa mesma linha e vai ficar esquisito, né? Então, eu mostro 5 vezes 0 igual a 0, pulo para a linha de baixo, incremento o contador. Então, o contador que era 0
vai virar 1. Lembra que esse mais é o operador de incremento, então ele vai somar 1 a variável contador. E aí, para onde eu vou, Luciana? Porque na linha 8 eu fechei a estrutura enquanto. Acabou? Não, eu volto lá na linha 3. Então, a estrutura repetitiva é isso, eu executo e volto para o início da estrutura para testar novamente a condição. Então, o contador mais fez o contador virar 1. 1 é menor ou igual a 10? É. Então, eu entro novamente para fazer as linhas 5, 6 e 7, né? Quando o contador for incrementado na linha 7, de 10 ele virar 11, eu ainda vou lá em cima na estrutura enquanto testar, lá na linha 3. E aí eu vou testar, 11 é menor ou igual a 10? Não. E aí eu vou sair, né? E para onde eu vou? Para depois da linha 8, exatamente depois, linha 9, certo? Como fica isso no deve ser mais? Muito, muito, muito semelhante, né? Você já deve ter percebido que a semelhança entre o Portugal Studio e o C++ é muito grande, né? Para facilitar o seu aprendizado. Então, veja na linha 3 que aquela estrutura enquanto virou o while. E dentro as instruções adaptadas para a maneira que você já conhece. Vamos ver mais um exemplo? E agora eu quero que você perceba que eu tenho em azulzinho, né, nas linhas 3, 4 e 11, a definição da estrutura repetitiva. E nas linhas de 5 a 8, eu tenho uma estrutura seletiva. Lembra que eu disse a você que a gente ia combinar as estruturas e que era preciso, então, que você compreendesse muito bem as estruturas seletivas, porque a gente ia começar a combiná-las com as repetitivas? Aqui é um exemplo disso, né? Então, eu tenho um número, eu vou receber uma sequência de números, né? O usuário vai ficar digitando números para mim, e para cada número que ele digitar, eu vou dizer, este número é par ou este número é ímpar, né? Se o número for par ou ímpar. E aí, o que eu tenho que fazer? Além de eu criar uma estrutura que fique repetindo, pedindo números para o usuário, até que ele digite -1 e eu entenda que é para parar, eu tenho que, para cada número, dizer se é par ou ímpar. Então, eu abro a estrutura repetitiva enquanto, e aí, dentro dela, na linha 5, eu preciso de uma estrutura seletiva, certo? Então, vejam que eu coloquei nas linhas 1 e 2 as instruções para o usuário me informar um número. Informe um número qualquer. Se de cara ele digita -1, eu nem entro na estrutura enquanto. Por quê? Porque é enquanto num diferente de -1. Então, se logo no início do algoritmo, no primeiro teste, o usuário digita número -1, eu não entro na estrutura seletiva. Ótimo, é isso mesmo, porque -1 é para parar, né? O recebimento de números. Então, eu nem digo se -1 é par ou ímpar, porque ele não é um número a ser testado. Ele é o que chamamos de flag. Ele define até quando a estrutura repetitiva vai repetir. Mas se o usuário coloca 7, eu entro, porque 7 é diferente de -1. E aí testo, bom, o resto da divisão de 7 por 2 é 0? Não é. Então eu caio no senão, escrevo este número é par, e aí, escrevo este número é ímpar, e aí sigo para as linhas 9 e 10 para pedir um próximo número para o usuário. E da linha 11 eu volto à linha 3 para saber se o número que ele digitou é diferente de -1. Sendo diferente, eu caio dentro da estrutura de novo na linha 5. Não sendo, eu vou para o que estaria depois da linha 11, na linha 12, certo? Em C++, a gente teria essas instruções, o comando if com a sua alternativa else dentro da estrutura while, né? Muito semelhante ao que vimos no algoritmo no Portugal. Então, veja que colocar uma estrutura dentro da outra é muito comum, né? E não é só assim, a combinação não é, dentro de uma estrutura repetitiva eu posso colocar uma seletiva só. Não. A gente vai ver em alguns exercícios propostos mais adiante, né? Para você quebrar um pouquinho mais a sua cabeça, que às vezes eu preciso de uma estrutura repetitiva dentro de outra estrutura repetitiva, né? Então não há regras do tipo, dentro de uma estrutura repetitiva só vai uma seletiva.
Não existe isso. Também posso ter o contrário. Dentro de uma seletiva, eu coloco uma repetitiva. Então, enfim, as combinações são infinitas, né? Importantíssimo que você compreenda de que maneira elas funcionam e de que maneira você vai utilizá-las para não se confundir. Cuidado com as estruturas repetitivas para você não ficar preso dentro delas infinitamente, nos laços infinitos, certo? Mas isso a gente fala mais adiante. Até o próximo vídeo.